Agora eu vou fazer uma provocação pra vocês, porque meu amigo Alexandre, inclusive agradecendo ele aqui, ele tem números e faz levantamentos, enfim, ele me passou uma coisa que eu achei bem interessante. Fala aí, vamos Ele ver. fez um levantamento de 2021 para cá da fase de grupos de todos os times brasileiros, do desempenho. E aí, pegando o desempenho com o Abel Ferreira, lembrando que, assim, na verdade, o Abel Ferreira não estava em 2020 na fase de grupos, né? Ele Não, era o Vanderlei. Exatamente, ele entra depois. O Palmeiras tem um aproveitamento, e eu vou pegar com os rivais, tá? Vou fazer essa comparação com os rivais. Em Libertadores, é isso? Em Libertadores, fase de grupos. O Palmeiras tem um aproveitamento de 88%, pouco mais de 88%. O São Paulo, 70%, 70,83%. O Corinthians, 44%. E o Santos, 33% Contra de só contra os aproveitamento. rivais? Só contra os rivais. Não, ele tá fazendo uma comparação com Tô os fazendo- rivais. é. E levando em consideração a fase de grupos. Fase de grupos. Aproveitamento Exatamente. em fase de grupo. Exatamente. Mas E aí você pega o Palmeiras sempre número pega de um grupo gols. O número de gols, 84 gols do Palmeiras contra 26 do São Paulo, é um negócio absurdo. Vai ter Corinthians número de 12 jogos. e Santos 8. O São Paulo não tenha participado Diga- tanto ultimamente. diga- não, pro o seu Santos não amigo- participa faz muito tempo, precisa pegar a média. E outra coisa, você precisa ponderar isso aí também. A culpa Uma não é do provocação, Palmeiras. joguei aqui. A culpa não é do Palmeiras. O Palmeiras tem dado sorte no sorteio, gente. Os grupos do Palmeiras normalmente são fáceis. Ah, Não, peraí. não é assim. Não, Não, agora, não. falando sério. falando sério. De 2021 pra cá, não é isso? O Palmeiras tem 2021 disputado... pra cá? 2020 O Palmeiras pra tem cá. disputado... 2020. O Palmeiras tem disputado todas as Libertadores, Sim, praticamente. com mérito, jogando bem. Santos, Corinthians, São Paulo não tem. O Santos disputou uma Libertadores. Exatamente. Que foi a Libertadores que ele perdeu a final do Mas Palmeiras. aí é mérito do Palmeiras que Não, tá em não, todas. assim, o que eu tô dizendo é o seguinte: quando você falar, o Palmeiras fez 88 gols, o Santos fez 8, ele jogou Não, uma. mas o percentual, o que vale aí, eu acho que é o aproveitamento. O aproveitamento Aproveitamento. O aproveitamento de pontos do Palmeiras é Exatamente. muito alto, 80 e pouco. 5, sem dúvida, mas é isso que mas é o que eu acabei de falar. Não é culpa do Palmeiras. Joguei aqui Mas só você pra tem que provocar. ponderar. Não, Tem que ponderar. eu acho, vou dar meu pitaco aqui. Acho que o mais importante é ganhar a Libertadores. Os números são É. legais, mas eu acho que isso tem menos importância. E aí, quando a gente fala em ganhar a Libertadores, E tá ganhando. tá ganhando. exatamente. Né, e tá Palmeiras chegando. É. Quando não bate campeão, chega na semifinal. Mas eu né? acho que isso é legal, É isso sabe por que é quê o mais também? importante. Esses números fazem todo sentido pelo seguinte: um dos esforços que a gente percebe no Abel, em todas as Libertadores, é terminar a primeira fase bem, né, Isa? Não só para poder continuar fazendo as decisões em casa, eu acho como também para manter o time num nível de competitividade alto. Sim, não, Sabe, o tempo inteiro entra nas competições, Só o Palmeiras completar. joga E realmente aí, tudo para valer. o Palmeiras Só tem que ele sido. não repete os 88% das oitavas pra frente. Porque se ele mantivesse Não, isso é esse Bom, nível. mas- Não. Mas Fase só grupo. ano Pera um passado pouquinho. o Palmeiras Não. caiu nas oitavas. Pera um pouquinho. Desde que ele O que eu entrou, estou o Palmeiras dizendo, parou na que se semi ou ele- foi pra final. Se ele mantivesse os 80. É que isso é matemática. Você está falando matemática, eu estou reagindo vou com comparar, matemática. eu vou comparar com o Flamengo também. Eu tô Sabe? reagindo com. Você está falando matemática, eu estou reagindo com matemática. Eu não vejo futebol só na matemática. Tá? Não vejo, porque senão o Pelé vai ser inferior a um monte de jogador que tem números melhores. Aí não dá para ser matemática. A gente tem que ter o visual para entender a bola, o jogo, né? Como eu vejo, tá? Eu respeito quem vê diferente, mas eu vejo isso daqui. Agora, se o Palmeiras mantivesse esses 88% das oitavas para frente em todas essas competições em que ele tem essa média, ele seria hoje octacampeão da Libertadores. Sim. Mas por que cai o aproveitamento? Bom, primeiro, cai o aproveitamento porque não é mais grupo, é mata-mata, Sim. né? Então ele pode ser eliminado empatando os 2 jogos, perdendo nos pênaltis. Sim. Né? Então, e outra, Ele pode se classificar o com nível 50% fica. Aí é de fato, aí o nível aproveitamento. fica mais difícil. Aham. Ele não tem as molezas da primeira fase. E também não. Sabe, eu vou, Sim, eu vou mas só o fazer a seguinte aproveitamento- questão. Desculpa, Isa. A gente não pode comparar, usar aproveitamento como um item estatístico em mata-mata e em fase de grupos. Sabe por quê? Porque um time pode, depois de uma fase de grupos, ele pode ser campeão com 33% de aproveitamento. Sim, é verdade.
Sim. Porque ele pode empatar todos. E ele pode ser eliminado já nas oitavas de final, tendo esse número absurdo. Não, Né? a Então, ideia- o que eu acho que o número da São fase de coisas grupos... distintas, é verdade. coisas São aplicações O número da diferentes, fase é. de grupos é importante. É importante Sim. porque mostra que o Palmeiras joga esse troço a sério. Isso, Se a ele ideia empata 2 jogos, ele tem justamente- 50% de aproveitamento, por Não, exemplo. tem nem isso, porque tem ele faz isso, né? 2 pontos em 6. É. Não é que eu tô falando que... Porque ideia tem é o outro. Então, quer dizer, cada um ficou com exatamente, metade. faz 2 pontos em 6. mas 30% de aproveitamento. Mas cada um ficou Pode com ser metade campeão. dos pontos. Você pode ser campeão. Sim, cada um ficou com o mesmo ponto. Ganhou e perdeu, né? Mas você pode ser campeão só empatando. Aliás, Exato. teve. A seleção de Portugal foi assim no Não, Deixa eu- o Isa, Boca Juniors, em 2023, chega na final só empatando, Só empatando, levando... Mas só exatamente. antes de você falar, a ideia é justamente falar sobre essa questão do Palmeiras e como o Palmeiras se comporta na fase de grupos. Pegando o time argentino, não pegando o time argentino. Ano passado, você tinha um São Lourenço, por exemplo, no grupo, que é sempre um leva a time sério, chato. leva os campeonatos E a aí, sério. só fazendo antes do Sormani falar, mas os times rivais não estiveram na fase de grupos sempre. Então vamos pegar o Flamengo, que é um time que sempre esteve na fase de grupos nesses anos, em que inclusive bateu o Igual. campeão. O Flamengo tem um aproveitamento em fase de grupos de 62,29%. Que não é ruim também. Não é ruim, mas a diferença é enorme. 62,3. O Flamengo marcou, deixa eu ver quantos gols aqui, 54 gols contra 84 do Palmeiras. A ideia aqui é mostrar como o Palmeiras se comporta na fase de grupos. O Palmeiras, na fase de grupos, leva muito a sério e tem tido uma casca Mas, Isa, para passar o que eu quero pela falar é o fase de seguinte: grupos. a fase de grupos, ela tem uma importância até a página 3. O importante é o que vem pela frente. De 2020 para cá, o Palmeiras é campeão em 2020, em 2021, campeão. 2022, Semifinalista. semifinalista. 2023, Semifinalista. semifinalista. 2024, Caiu nas oitavas. foi campanha ruim. O Pro Botafogo Palmeiras, foi o campeão. o Palmeiras está fazendo nesta década algo muito semelhante a que o Boca Juniors fez no começo do século. Entendeu? Quando ele ganha, dá uma olhadinha aí, vocês aí que tem, ele ganha acho que 3 Libertadores em 5 anos, uma coisa assim. Entendeu? O Palmeiras pode, se ele for campeão da Libertadores desse ano, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos ele pode ganhar 3 Libertadores. Não é que ele tá ganhando só 3, ele tá batendo final, ele tá batendo semifinal. O Palmeiras tá tendo desempenho em Libertadores como o Boca Juniors teve no começo. Então toda essa paparicação em cima do Boca Juniors, que o Boca Juniors não sei o que lá, papapá, se você olhar historicamente, não é bem assim, isso pode ser dirigido pro Palmeiras. O Palmeiras tem uma participação, essa é uma questão de pesquisar. Eu acho, pelo que eu li, pelo que eu me lembro. O Boca tem 6 Libertadores, o Na Palmeiras nossa tem 3. revista tem aí o levantamento, No guia. no guia. Sobre o que você quer? Saber quantos títulos tem o Boca Sobre o Juniors? histórico. Não, o Boca tem 6 títulos. Tem 6. O Palmeiras tem 3. Isso. Se o Palmeiras ganhar mais um, dá 4. Daqui a pouco ele iguala o Boca. E eu acho que o desempenho, a performance do Palmeiras na Libertadores, quando ele não bate campeão, é melhor do que a do Boca quando o Boca não bate campeão.